Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Estamos aqui no estúdio virtual Casa Hoffman, nesse programa de Diálogos em Movimento. Estou, assim, muito feliz, muito honrada em poder ter essa oportunidade em conversar com a Isabel Marques. Um momento muito especial, assim, né? Que esse momento proporcionou, assim, esse encontro, esse diálogo. E, bom, acho que eu vou propor para você se apresentar, Isabel, um pouco. Uhum. Então tá bom, Juliana, muito bom estar aqui com você, conversando. Sempre tenho lembranças tão maravilhosas de Curitiba, em vários momentos que eu estive aí presencialmente, e estou me sentindo um pouquinho com vocês também. Eu acho que nesse último ano de pandemia a gente aprendeu a se aproximar via tela, né? A gente se transporta, né? E a gente sente o calor. Então, muito obrigada aqui para a Casa Hoffman também por essa oportunidade, né, da gente estar conversando. A gente sabe que essa conversa vai chegar a tantas pessoas, né? Que possa ser um bom diálogo, E pelas perguntas que a Juliana me mandou, né, Juliana? Muitas provocações, né, para a gente expandir a nossa forma de pensar, de olhar o mundo e de não nos pregarmos no futuro, óbvio, mas ter uma projeção para o futuro também, né? O que vai ser daqui, agora que esse movimento todo de é um retorno, não é um retorno, como é que é isso, né? Então, é um momento muito propício para a gente estar conversando sobre dança, sobre criança, sobre corpo, né? Nos meus temas preferidos, né? Então, só tenho a agradecer essa oportunidade e cumprimentar todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Valeu. Ai, que linda. E quanto cativante é te ouvir e quanto é também, caro, para mim poder trocar e mediar essa conversa. Então, eu vou fazer uma introdução aqui, né? Que, que até é muito simbólico, porque aqui a gente está. Curitiba está cinzenta, numa seca, mas também uma umidade e um frio nesse tempo, nesse período do ano que é esquisito, assim. E isso me traz muita simbologia ao texto que eu vou fazer essa introdução aqui, né? Ao ler um artigo seu, de 2014, fiquei suspensa no chovendo no molhado. Então, você segue reafirmando que há mais de 25 anos nos apresenta lindamente, ou seja, o que a dança tem a oferecer para a educação, e atualmente para o que a educação tem a oferecer para a arte. Também cunhou o termo artista-docente, propondo o hibridismo destes papéis, ou seja, aquele que numa mesma proposta dança e educa, educa dançando e dança educando. Desbravou corajosamente o campo de ensino de dança na escola, onde muitos de nós tivemos amparo, tudo isso sem perder de vista o imenso esforço em investir na construção de um pensamento de corpo integrado, em compreender a criança sendo corpo, corpo lúdico, corpo crítico, corpo relacional e corpo cidadão. Hoje, regada dessa enxurrada de saberes, gostaria de poder inundar-nos de sonhos e palavras que, vindas de ti, possam nos nutrir de um esperançar e que possamos confiar que o ensino de dança já conquistou muito e que vai seguir movendo essa correnteza de corpos que se inscrevem no mundo quanto formas heterogêneas de existência. Espero não chover no molhado nessa aridez de Curitiba e que a gente possa mover úmidas por essa conversa, né? Então eu vou Fiquei seguir. emocionada, Juliana, que muito obrigada. Parece que passou uma historinha da minha vida, assim, sabe, na cabeça. Que emoção, muito obrigada. Que gente, que generosa a sua introdução. Muito obrigada mesmo. Que linda, imagina, para mim também é recíproco. É sincero e é honesto, assim, né? Porque é isso que eu sinto e que imagino para essa introdução, quanto é importante para mim. Então, eu vou à primeira pergunta. Então, eu imagino que não exista outra forma de modificar a prática de ensino senão desaprender a aprender, desaprender a ensinar, desaprender constantemente o que vamos sendo enquanto pensamento de educação.
Isabel, que ventos sopram hoje na questão da corporeidade, na compreensão de corpo na escola? Temos conquistas a celebrar? As pautas raciais, de consciência de gênero, classe, diferença, contemplam essa questão da corporeidade? Ai, que pergunta tão oportuna, né? Porque a gente está vivendo agora, principalmente porque parece que a gente puxou o breque de mão nessa corporeidade na escola, né? A gente foi para trás das telas. Quantas crianças nesse Brasil nem atrás das telas puderam estar, né? E uma discussão assim imensa em relação às crianças pequenas, que a gente sempre falava, sai de trás de frente da tela, vamos fazer outras coisas, vamos brincar, vamos dançar, vamos jogar. E de repente, assim, criança, vai para a tela, a professora está lá, você vai encontrar os seus amigos e no mundo dessa criança. Então a gente ficou nessa corda bamba, né? Incentivo ou não incentivo, porque sem as telas também era a única forma das crianças estarem se comunicando. Agora estamos num outro processo, né? Mas que dificuldade quando a gente fala de corpo e fala de tela, e acho que a gente aprendeu muito, né? Então, acho que a primeira celebração, acho que a gente tem muito a celebrar, sim, né? Vamos pegar uma pauta, não só uma pauta positiva, mas, assim, real, né? Como, assim, até por antítese, né? Como nós reaprendemos algumas coisas sobre os nossos corpos, principalmente sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, sobre aquilo que não pode faltar de jeito nenhum, sabe assim, sim, preciso de abraço, sim, preciso de retorno, sim, preciso de afeto, né? E acho que as escolas que ficaram mais atentas a isso realmente se transformaram, e essa volta presencial está sendo de uma outra qualidade, né? Mas vamos pensar um pouquinho num período pré-pandemia, ou desse período que você fala, né, lá atrás, de 2014, aí eu fui para 1996, quando defendi doutorado, e fui mais atrás ainda, né, quando ainda fui fazer o mestrado lá longe, quando nem se falava em dança, né? E eu vou ser muito teimosa, sabe, Juliana? Eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer. Para conseguir uma bolsa para estudar fora, eu não tinha mestrado em dança aqui, eu sou pedagoga, né, na minha graduação em pedagogia, e quando eu descobri que o que eu queria realmente era estudar dança como profissão, e eu descobri que existia uma pessoa chamada Laban, que tinha um centro Laban na Inglaterra, tudo assim, descoberta em catálogo, né, a gente ia no Conselho Britânico, para aqueles catálogos, descobrir o nome das universidades, escrever carta, esperar um mês a carta voltar, sabe? Isso talvez isso é muito louco, é muito maluco. E eu descobri que existia um tal de Laban, que existia uma outra forma. Eu já fazia dança há muito tempo, né? Era muito ligada no balé clássico, na Royal Ballet, que era o que a gente tinha na época, né? Como oportunidade, embora um privilégio, né? Lógico, poder estudar numa academia, né, particular e estudei no Cisne Negro, fiz os exames da Royal, mas que a gente sabe que tem alguma coisa que mobiliza, que não é só isso, né? E quando eu descobri que eu podia estudar dança de uma forma integrada à educação, lá atrás, em 89, né? De lá para cá, uma estrada imensa, né? De pessoas cruzando, atravessando, e a gente fazendo essas descobertas. Então, eu acho que a gente tem muito a celebrar, sim, primeiro pelo mais simples, né? Quando eu fiz essa pesquisa em 87, na Faculdade de Educação ainda, que era o que hoje é equivalente ao TCC das graduações, né? Não tinha esse nome, mas eles queriam um trabalho mais consistente. E eu conto essa história várias vezes, eu não sei se quem está me ouvindo aqui já viu essa história, mas eu estava terminando o estágio supervisionado e eu encanei que ia falar sobre estudo de ensino de inglês na escola, né? Sei lá onde eu tirei isso. O fato é que eu ia para a escola e ficava tão desanimada, achando, o que eu estou fazendo aqui, ensino de inglês, né? Aí essas coisas de escola, aí uma amiga conseguiu umas assinaturas da diretora, sabe, para postar que estava fazendo estágio e não estava, um peso da consciência, aquela. Fui conversar com a professora, falei, Estela, estou ajudando estágio, não é isso que eu quero fazer, não quero fazer inglês, não quero fazer nada disso. Ela põe lá, gente, eu em 1987 e eu com 21, 22 anos, né? E essa professora, eu gosto muito de falar o nome dela, né, que eu nem sei onde ela está agora, Estela Piconesa, Isabel, do que você gosta? Falei, eu gosto de dançar, Estela. Falei, então vamos fazer um trabalho de estágio supervisionado, né, que seria esse trabalho maior. E a gente foi pesquisar, ela me ajudou muito nisso, não tinha uma bibliografia na área de dança, os programas estaduais, tinha aquele grande Verdão, né, que era o programa curricular, às vezes aparecia uma dança, assim, lá no fim do teatro, lá no fim da educação física, né. Então, assim, a primeira celebração, acho, de todas eu acredito, e eu sou muito positiva em relação a isso, que a dança definitivamente está
contemplada nos currículos nacionais, estaduais e municipais. Embora a gente saiba que, às vezes, como São Paulo, as experiências ainda são pontuais, na Bahia essas experiências são bem mais amplas. Outro dia eu fui numa banca em Porto Alegre, né? Porto Alegre tem um número imenso de professores já dando aula. Independente dessa oscilação, né, em cada cidade do Brasil, outras pessoas nunca ouviram falar de dança, mas como um todo, Juliana, eu vejo assim, passo sem volta, sabe? Já está no imaginário das pessoas, a dança pertence à escola, ou existe uma dança que pode ser ensinada na escola, ou a escola pode gerar oportunidades de dançar, né? E eu acho que, assim, então, essa é uma primeira conquista, e eu acho que inabalável. Até agora, vou dizer, a base nacional, né, a gente tem muitas críticas da base nacional, como ela foi construída, o que está se pedindo de dança, mas a dança está lá. Não sei, não precisa, né, quando eu escrevi os parâmetros curriculares nacionais, né, essa é uma outra história, né, muita gente já ouviu, mas eu gosto de contar direto, porque, assim, eu fui convidada para escrever o capítulo de dança, e eu falava para a Heloísa Ferraz, né, eu era super moça, Heloísa Ferraz estava coordenando o PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte. Olha, eu aceito. Olha que metida, a Juliana falava assim, mas tem algumas condições, né? A primeira condição é que a parte de dança tem que ter o mesmo número de páginas de artes visuais, música e teatro. E outra coisa, que a dança não podia ser a última de todas, porque a gente ia nesses congressos da FAEB, assim, artes visuais, teatro, música e dança, quando lembrava da dança, né? E eu até brincava assim, gente, esqueceram da dança. Toda vez que tinha no congresso, gente, eu ficava marcando no caderninho quantas vezes tinha esquecido da dança. Virou uma piada uma vez num encontro da FAEB, sabe? Gente, esqueceram da dança de novo. Então, eu acho assim, a primeira coisa a celebrar é que a gente não esquece mais da dança. O que a gente tem ainda muito a galgar é que dança é essa, como, quem, onde, que princípios ela tem. Pós-pandemia, a gente vai ter que realmente revisitar essa dança na escola, revisitar esse corpo. Há muito tempo a gente está pedindo, né, essa revisita à escola, né? Assim, já estava pulsando essa grande reforma aí antes da pandemia, e agora acho que a gente tem um pouco mais de clareza. Deu essa pausa aí, né? Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que a dança já está na nossa, como eu posso dizer, na nossa lista de área de conhecimento na escola. Vou falar um pouco mais pedagogês aqui, né? E eu vejo muito conversando com as professoras, está sendo uma das maiores celebrações assim que eu tenho, como as professoras estão pedindo dança. Então, assim, pelo menos eu estou falando da minha experiência aqui em São Paulo capital, estado de São Paulo. Acabei de estar agora virtualmente com o pessoal de Fortaleza, né? E de Minas Gerais. E a gente vê as pessoas querem dança, elas querem aprender, elas querem se apropriar desse dançar, né? E repensar esse dançar na escola. Então, assim, eu vejo assim que, além dessa coisa desse passo sem volta na legislação, tem um passo sem volta que aí é muito empírico, não tem pesquisa nenhuma, mas eu acho que alguém já deve ter feito essa pesquisa, de como as pessoas querem. Nossa, eu não estou fazendo dança. Puxa, falta dança na minha programação. Que dança que eu vou dançar? Então, essa dança mais presente, no sentido mais literal, essa presença da dança nos corpos das professoras, né? Principalmente a educação infantil, né? Eu acho. A gente tem a conquistar ainda no professor de arte, mas ontem mesmo tive com um grupo de professores de arte de São José dos Campos e de Catalão, de Goiás, sabe? E professor de educação física, professor de arte, vou deixar a polêmica para lá, tá, gente? Mas, assim, até bom saber que tem uma polêmica, não é, Juliana? Ah, É não, possível, não é um possível. alvoroço. Então, assim, se permanece, se existe a polêmica entre a dança, a educação física, a arte, a educação infantil, o pedagogo, quer dizer, a arte está aí, essa dança está espalhada, né, para a gente se apropriar e ver o que a gente faz com ela, o que a gente já está fazendo muito, né? Então, assim, e quem ganha são as crianças, né? Professoras com vontade estou falando de professoras mesmo, que a sua grande maioria são mulheres, né? Com vontade de dançar. Acho que a gente tem muito a brindar e agora, não sei, é voltar com tudo, né? Para ver como é que a gente não deixa murchar esse caldo que já está engrossando, né? E não sei se eu contemplei as suas Sim, não, me ações, né? até já bagunçou aqui tudo, mas me traz o quanto que a falta do corpo, né, presente, do movimento presente, faz ressaltar ainda, traz mais em evidência a importância e o quanto que a gente
de repente está lembrando, puxa, está faltando dança mesmo, olha a dança aqui, e quanto que esse trabalho todo, né, de 30 anos aí vem nutrindo esse espaço mesmo da dança dentro da escola como algo importante, já bem consistente, né, bem consolidado presente, né, que antes não era, né, há 30 anos não era. Vou te dar um dado, que às vezes, né, números são importantes. Sim. Quando eu comecei, já que estamos nesse mundo empreendedor, vamos falar um pouquinho de números. Quando eu comecei a pesquisa, eram 4 cursos de graduação em dança e licenciatura no Brasil, e agora já são quase 34. Outro dia eu falei com o Antrif, o professor da UFBA, ele falou, não, acho que são 41, mas enfim, é um número incrível de cursos universitários, né, alimentando, né, essa área de conhecimento, expandindo aquilo que eu fiz, né, que a gente começou há 30 anos, então eu tenho essa coisa assim, de celebrar essa expansão. Que bom, a gente tem muito a celebrar, assim, que bom que muito mais gente está pesquisando, independente de estarem ou não de acordo comigo, assim, acho que é sempre uma coisa de, tá aí, o caldo está mexendo, a gente está em movimento, né, muitas pessoas interessam, são 34 cursos, olha que maravilha, Quase né? um por ano, né? Abriu um por Exatamente, ano. isso. Então, assim, esse interesse, né, assim, e esse interesse dessa importância da dança na escola, essa vontade de ir para a escola, eu acho, né? Embora eu pudesse ter feito pedagogia, muitas pessoas da minha sala não queriam ir para a escola, né, queriam trabalhar pedagogia nas empresas, ter esse departamento, e essa vontade de mexer com a escola, né? Eu acho que é bem bacana, né, que a dança mexe com a escola mesmo, né? Paulo Freire falava muito, né, em mudar a cara da escola, né? E eu acho que a dança é um bom tempero para mudar a cara da escola, né? Opa! E aí faz uma conexão aqui com essa segunda questão que eu elaborei em relação ao corpo cidadão, né, que você propõe. Será que você chegou muito perto disso, né? Esse corpo cidadão do que eu li me atravessa muito relacionado ao que hoje, em minha pesquisa, debruço-me sobre essa volição, né? Sobre uma dança volitiva, com vontade de querer aprender, vontade de querer ensinar, com vontade, né? Que você falou também desses desejos. Quais problemáticas nos levantam ao pensarmos os aspectos da autonomia da criança, né? Voltando agora o olhar mais para a criança que dança, aos atos de fala, a inventividade, ao deixarmos com que elas sejam protagonistas das suas vontades. Juliana, eu sei que você também está pesquisando isso, então eu queria te ouvir, né? Porque eu acho que quem está agora junto com as crianças, mas tem uma coisa assim muito incrível, né? Eu acho que a gente fala de outra forma, né? Ou talvez expandir, depois você me fale se eu estou lendo corretamente como a tua pesquisa, mas o que a gente tem falado muito das crianças como protagonistas e como autoras, né? Quer dizer, isso é uma coisa que eu falava já há bastante tempo. Eu acho que vocês estão expandindo, né? As pesquisas recentes têm expandido essa semente inicial, vamos dizer assim. A gente falava muito, quando você fala dessa questão das vontades, dos desejos, né? E das escolhas, né? Crianças sabem fazer escolhas. Nós não precisamos ficar escolhendo para elas, né? Então, o que elas querem, o que elas desejam, o que faz bem para elas, né? Acho que elas têm muito claro isso. Muitas vezes não verbalizando, obviamente, professora, eu gostaria de trabalhar, não é a escala B do octaedro, tá certo? Ou do icosaedro, mas assim, o corpo dela está o tempo inteiro falando para a gente do que elas gostam, do que elas desejam, qual é o potencial de dança que tem ali, o que elas conhecem, inclusive, né, no corpo, né? E eu falava assim, eu trabalhei muito com as professoras, né, que durante muito tempo o que era oferecido nas escolas eram os repertórios prontos, muitas vezes tirados da mídia, né? E eu acho que eu estava falando disso, dessa cultura Xuxa, como foi muito forte nas escolas de São Paulo. Posso falar por São Paulo, porque eu trabalhei bastante tempo com elas, né? E hoje a gente até fala isso, né? A cultura Xuxa já acabou, em termos de televisão e das novas gerações, mas as professoras que estão na escola estão mantendo essa cultura viva, né? E não é tanto, acho que não, eu estava falando dessa discussão, né? Não é tanto a pessoa da Xuxa, o que ela deixou de fazer, não é a biografia da Xuxa que está aí, né? Mas é como e que proposta ela tinha de dança para as escolas, que era simplesmente pôr na parede e todo mundo copiar. Então, não era que a professora... Então, assim, a gente estudou bastante isso, como era o processo, né? Não é que a professora aprendia essa dança no corpo dela, mesmo que fosse um repertório da Xuxa para baixinhos. E esse corpo da professora é que trabalhava com as crianças,
Não, eles punham a projeção da Xuxa na parede, todo mundo, todas as crianças em fila, copiando essa parede, uma imagem, né? Então, eu acho que isso a gente já está com uma consciência bem maior, de que não é, talvez não seja tão interessante. Ou se for, como eu vou trabalhar isso, né? A gente tem sempre essas coisas, não, mas eu trabalho contextualizando, criticando, bem, tá. Mas tem muito pouco dessa escuta dos corpos das crianças, que vem não só do verbal, mas principalmente do dançar com elas, né? E quando você falou lá a introdução do artista docente, né? São duas experiências muito fortes, e uma delas que eu falo para as professoras, vocês são artistas docentes. Artista, Isabel, como artista, nunca sou artista. Não, mas vocês dançam com as crianças. Você sobe na cadeira com as crianças, você vai para o chão com as crianças, né? Quer dizer, é nessa experiência corporal com os adultos que as crianças também aprendem muito, né? Independente da corporeidade, né, do adulto. A gente fala muito isso hoje, eu acho que é importantíssimo, né? Como é que é esse dançar no seu corpo? Não estou falando como é que é a sua técnica, não estou falando como é que está o seu abdômen está acionado ou não. Isso é lógico que, à medida que a gente vai entrando no mundo da dança, a gente percebe a importância do abdômen acionado. Não pela estética, mas pela força, o que isso vai te trazer em termos de potencialidade. Mas até as professoras pedagogas começaram a entender que o que mais importava era esse dançar, essa disponibilidade para dançar, sabe, com. E algumas professoras até desafiavam, por que você não faz uma dança e apresenta para as crianças? A gente fazia coisas do curso de formação, por que você não dança? Professor, gente, eu tenho uma dança para vocês hoje, e se as alunos estiverem dançando, depois essa pesquisa toda nossa, né, com o Caleidos, com a companhia de dança, desde 96, da interatividade, sabe? Então, eu acho que eu estou ali, olha, eu falei, mas eu ainda estou nas conquistas a celebrar, né, essa vontade que eu tenho das professoras de estarem dançando. Entender essa dança autoral, entender essa escuta, e esse grande potencial de criação das crianças, né? Potencial de criar. Eu acho que tem uma coisa no diálogo, na interlocução com o adulto, no diálogo, interlocução com elas mesmas, no diálogo, interlocução com outras artes. Às vezes é música, às vezes é artes visuais, às vezes é desenho, né? Então, várias interlocuções aí que geram dança, né? E essa, Juliana, você está com as crianças, né? Essa singularidade, né? Como cada uma realmente, cada criança é única nessa singularidade de dança e do que elas querem fazer, né? Estava ouvindo agora uma entrevista de uma escola de educação infantil aqui de perto. Eles têm um conselho de escola, educação infantil, quer dizer, até 5 anos, né? E nesse conselho as crianças conversam o que vocês querem, como está indo a aula, então tem toda uma discussão. E depois, só por curiosidade, para vocês saberem, coisa linda, né? Vereador aqui de São Paulo, existe o Conselho Mirim dentro da Câmara dos Vereadores. Uau! É Aí, incrível. Aí, assim, você fala do corpo cidadão, né? Essas crianças vão, aí são crianças de educação de fundamental 1 e educação infantil. Posso falar o nome do vereador? Porque é incrível, ele é o Celso Gianazzi que está fazendo isso. Eu achei uma ideia tão maravilhosa, ele tem uma conexão muito forte com a escola. Mas a ideia do Conselho Mirim veio de algumas escolas que já têm um conselho de escola. E a diretora estava me contando, é um vídeo que elas fizeram, eu estava assistindo o vídeo, que as crianças foram reclamar que elas não queriam dormir, que elas não precisavam da hora da soneca, sabe? E aí ela contando, isso é uma coisa de adulto, de uma escola medicalizada, que fala, criança tem que dormir tantas horas, tal. E elas falavam que elas queriam brincar, que elas não queriam dormir, né? Mas olha que lindo, não só ter essa escuta dos adultos, contraponto com aquilo que a gente, lógico, tem conquistas universais que a gente sabe que é importante, mas por que não considerar, então vão dormir agora, então como é que vocês vão ficar? Vão ficar cansados? Que hora a gente vai dormir? Tem toda uma discussão aí, né? Mas é maravilhoso as crianças trazerem isso. Eu queria um dia umas crianças falando assim, gente, eu quero uma dança autoral. Não é? Quero dançar as minhas, mas elas falam isso para a gente de outro jeito, né? Quando você sugere alguma dança que é pura cópia, mecânica, sem sentido, sem relação com a vida dela, sem vínculos, né? Elas simplesmente dispersam, elas não fazem, né? Então, assim, acho que tem muitas coisas que tá nesse corpo que basta a gente, não é só, a gente fala em olhar e escutar, né? Mas é lá olhar, escutar, tocar, tá junto, experimentar outras coisas, né? ser Essa questão, reconhecido, né? De que está construindo junto. esse feedback, né? Porque tem muitas vezes assim que
o adulto verbaliza muitas coisas importantes que as crianças estão sentindo, não que só o verbal, mas o verbal às vezes completa esse círculo de sentidos, né? Você está cansada agora, aí é por isso que você está dispersa. Não, professora, eu não estou cansada, eu estou assim, assim, assim. Ou não é, é isso mesmo, sabe? Será que é fome que você está sentindo? Não, não é. Então tá bom, mas faz a pergunta, não é assim, você está com fome, por isso que você está disperso. Não. Será que é fome que você está sentindo? Porque a gente tem experiência também, a gente não pode negar a experiência do adulto, né? O aprendizado se dá nessa interlocução com o mundo, e o mundo tem adultos, né? Então nós podemos ser adultos mais próximos, mais atentos, mais corporais, né? Quer dizer, quantas professoras vão ler história, chega na cadeira, senta, não é? E não levanta mais, é um corpo imóvel, né? Sim. Eu brinco assim, até para amarrar o sapato da criança, nem se ela levanta, ela fala, põe o pé aqui em cima, né? Põe o pé aqui, ó, porque ela está conseguindo nem se mexer mais, não existe isso também, né? Mas eu acho que isso está se modificando tanto, sabe? Eu acho que eu tenho um pouco assim, acho que essa pandemia, para quem estava atento ao que estava acontecendo, né? E esse clamor do corpo, né? Do que a gente está precisando muito, né? Eu não sei Mas se eu respondi a pergunta. muito lindo você falar disso, desse grupo, né, que tem como é que é? O colegiado, que as crianças Eles decidem, que chamam não tem conselho de escola. conselho de Quais são os escola. problemas que vocês estão sentindo que não está bom? E ela deu uns exemplos assim, tem muito cocô de cachorro na porta da escola. Olha Então, o que só. que a gente vai fazer? Vamos fazer umas placas, vamos fazer umas placas. E aí eles voltam, vocês viram como já mudou, né? Depois vocês fizeram as placas. Então, tem umas questões assim de cidadania muito específicas, muito explícitas. E eu acho que a dança mexe talvez com questões de cidadania não tão explícitas. Uhum. Mas o corpo é cidadão, né? Não, e é lindo pensar nessa coisa do espaço. Hoje a minha filha foi no restaurante, foi pegar o álcool, e o álcool, o canudinho é bem na direção do rosto dela, e assim, na horizontal, ela apertou e foi nela. Coitada. Gente, que coisa, né? Porque não pensam no mundo das crianças também. Então, é sobre isso também, né? Você pensar que essa foi uma estratégia, né? Eu tenho pensado sobre isso. Essa foi uma estratégia de abrir o espaço. Crianças, fale sobre a perspectiva de vocês. Qual a visão que vocês têm? Quais são as problemáticas? Entrem aqui, não é simplesmente, façam o que vocês querem, que essa é uma problemática que pode abrir, né? Mas o que Sim, incomoda, o que pode melhorar? Isso lindo do cocô, né, do cachorro. Isso, poxa, põe o álcool na altura da criança para não ter esse tipo de coisa, né? Essa modo de pensar muito adultocêntrico, né, total. de organização de espaço. E isso eu sou muito curiosa. Eu acho que quando eu me pergunto sobre a vontade das crianças, é um pouco isso. Quando numa aula, no ensino, né, num espaço de educação, você se propõe, né, quanto educador, ou quanto diretor, quanto alguém que está ali responsável, em pensar num conselho, ou em pensar, vamos modificar aqui para adaptar, vamos ouvir pelo menos, ou vamos ter estratégias onde se possa ouvir o que tá como vontade, que está como E problemática. ver essa escuta ser trabalhada de fato, né? Não ser só uma coisa formal. Porque às Exato. vezes a gente abre o conselho de escola para a gente poder dizer para eles o que a gente quer, né? O que é necessário. Mas a voz do adulto faz parte da comunidade, né? Uhum. Só assim, é só pensar, e a experiência nossa é importante também. Eu quero sempre que o professor é importante, professora, o artista, né? Que a gente tem uma função social nas inter-relação com as crianças, mas é escutar de fato, né? Sim. Não é estar no conselho para dissuadir as vontades delas, né? Elas querem uma casinha na árvore, não, é perigoso, melhor não, o que seus pais vão dizer? Quais são os problemas de uma casinha na árvore? Vamos pensar junto? E o Exato. que seus pais vão achar? Então, vou conversar com os pais também, sabe, assim, é uma coisa eu não sei, eu sou muito freiriana, né, Juliana, assim, parece esse palavrão que é problematizar, né, que não é palavrão, na verdade, levantar questões para que todo mundo possa pensar junto, né, e essa Criar uma experiência, assim, consistência, né? Desculpa, criar então, uma consistência entre o que se diz e o que se
se faz, né? Oh, nossa! E estou pensando em relação só que eu lembrei de um exemplo, mas não é de criança, é de adolescente, né? Quando você fala dessa dança autoral, você está usando um outro termo aqui, uma pesquisa sobre a volição, sobre o que eles querem, o que eles gostam, né? Tive uma experiência com adolescentes, assim, também, com supervisão de estágio, e essa professora ela era adolescente de Fundamental 2, então já um pouco mais velhas, né? Era a época do tchan, do axé, e ela falou que ela queria fazer uma dança com a turma, e uma turma não queria fazer a dança dela. Então, tá bom. Ela falou, o que vocês querem? Foram lá fazer uma dança mais televisiva, e ela topou. Enfim, não vou discutir. E ela falou assim, quem quiser, vou propor um outro tipo de dança, que é uma dança autoral, que vocês vão criar. E ela era professora de artes visuais, ela fez uma releitura do Guernica. Que guerras nós temos hoje, que conflitos nós temos hoje. E como ela é de artes visuais, então o figurino era preto, branco e cinza. Então ela fez todo. E lógico que eu fui assistir, eu chorava, né? O Fábio, né, que estava com a gente também, diretor do Calede, chorava. E eu fui conversar com elas, né? Falei assim, qual é a diferença da dança de vocês e da dança que as outras meninas optaram fazer? Sem depreciar, não é, as escolhas. Mas, assim, ela falava assim, isso me machucou profundamente, ela falou assim, essa dança é nossa. Imagina isso, não, olha que pertencimento, né? Isso aqui é a gente que fez. Então, isso tem um valor imenso em termos de corpo cidadão, né? Assim, sim, meu corpo pode transformar situações, ele não precisa só reproduzir, né? E acho que isso fica muito claro, mesmo que não seja explicitado verbalmente, né? E eu acho que as crianças, assim, muitas vezes esse verbal está tão desenvolvido, obviamente, mas a experiência corporal tem que ser muito significativa, porque é a partir daí que ela vai se compreendendo, né, nessa relação com o mundo, com as outras crianças, com os adultos, com o meio ambiente, né? É nesse diálogo de corpos, né? Que é um mega desafio para a gente, né, Juliana? Como é que a gente tem danças, Sim. e que a gente precisa ela diálogo, ou como artistas também, né? Esse diálogo corporal. E eu tô até me... Não, é isso aí. Acho que a gente tem muito a aprender com as crianças nesse sentido, de confiar no corpo. Sim, meu corpo está... É porque elas confiam, porque é uma fonte muito segura. E é incrível, né, que a gente adultos, a gente não confia nessa fonte que a gente tem, que se chama esse corpo, né? Você tá enjoada, não tá bem, não quer entrar para palestra, você fala, eu comi uma coisa pesada. Comeu pesado nada, sabe? Tem muita coisa aí, confia no que seu corpo tá te falando, né? Tá bom que você comeu pesado, tá? Mas a gente sempre tem que tentar maquiar, né, esse corpo, que o corpo tá sabendo, né? E a criança não tem isso, né? Acho que tem tanto a aprender com ela nesse sentido, né? Então, assim, a gente trabalha muito, Juliana, com interatividade, né, no Caleidos, não sei se você já assistiu algum dos nossos espetáculos, mas, assim, essa pesquisa já agora, estamos fazendo 25 anos agora, uma coisa linda. E a interatividade é sempre isso, como é que a gente chama a pessoa para dançar, sem ter que falar, oi, vem dançar comigo. É incrível, porque é aí que eu vejo como as pessoas não confiam no corpo, porque o nosso corpo de artista está dizendo, sim, eu estou te convidando, você quer entrar? E elas ficam assim, é para eu entrar? Né, assim, você quer a confirmação verbal o tempo todo, né? Isso é muito, muito característico da idade adulta, você tem que ter a confirmação verbal, né? Pensa no que é o amor, né? Assim, você me ama, diz que me ama, escreve uma carta dizendo que me ama. Quando a relação já está super afetiva, me abraça, relação gostosa, né? Mas é verdade que tudo a gente tem que ter essa confirmação, né? E a criança nem sei. E às vezes é um adulto repetindo uma certa infantilidade, né? Precisar confirmação, enquanto que a criança só sente, só flui, né? Só responde. Entendeu que isso é amor, entendeu? Ela sabe, ela entendeu que isso é amor, não precisa confirmar, né? Exato. E essa confiança no corpo, sabe? Eu acho, e é uma das grandes contribuições, eu acho, da dança, não só da dança, a dança não salva o mundo, né? Mas é uma das grandes contribuições, quando você fala, estou voltando, eu dei uma volta, mas chegando nessa questão da volição, né? Você confiar nas suas vontades, sim, estou com vontade, sim, essa é a minha escolha, sim, isso é interessante, né? E ter esse diálogo com os adultos que estão fazendo a mediação, né? Mas é muito lindo também quando as crianças dançam entre elas, né? Vivo dizendo assim, gente, vocês acabaram de fazer acabei de assistir um espetáculo. Nossa, Isabel, jura? Eu falei, juro, não tem nada mais lindo assim que a gente fica assistindo, né?
faz a proposta e eles estão ali dançando, criando, mexendo. Falei, que espetáculo, né? Não, imagina, que espetáculo, às vezes cai nesse padrão do espetáculo no palco, com cortinas vermelhas, bordadas de dourado, né? Que sobem, e aparece a Brilho. Cinderela, né? Brilho. Que também é espetáculo, eu sei, mas assim, essa é a coisa mais convencional, né? Como é que eu posso achar que uma criação na sala de aula é espetáculo, né? E eu, Isso é são as muito lindo, você falar também por essa até pensando assim, a dança, né, como o imaginário que ela constrói, e a educação, né, eu tenho muito pensado sobre essa educação, eh, conclusiva, né, que ela precisa ter um acabamento, tenho pensado sobre a educação do inacabamento, né, de ter é caminho, é percurso, e aí eu volto a olhar também para a dança, se a gente está sempre ensinando dança para o espetáculo de final de ano e que a criança só reconhece que a dança que ela produz é para aquele momento lá da cena, do palco, e que tem que estar perfeito, que às vezes vai ter frustração, porque não vai ser responder ao imaginário que ela tem, que às vezes esse imaginário é algo que alguém falou e que ela constrói e não está dentro da vontade dela, né, está dentro de um imaginário que ela está respondendo de Isso, outro. Juliana, você está trazendo uma coisa super importante, né? O quanto nós construímos vontades, Exatamente. necessidades, como professor. Por exemplo, eu estou falando mais de academia de dança, em escola eu nunca vi isso. Nas salas de aula, não sei se você fez academia também particular, eu não sei onde você se Fiz formou, também. mas as fotografias dos grandes bailarinos, outras companhias, então você está numa escola que tem uma companhia de dança, então ali só tem os monstros sagrados, e a primeira vez que você entra numa sala de aula, você vê, eu lembro de ver a Margot Fonteyn, na minha época era a Margot Fonteyn e o Nureyev, os dois, né? E isso foi construindo como onde eu deveria chegar. Então, foi uma construção também da minha vontade e virou um desejo. Não sei, não vou nem dizer, e nesse caso até sim, porque vira um desejo, inclusive, legítimo, Uhum. né? Porque é estrutural, né. Porque exatamente, e aí a gente pode, e o quanto a gente pode desconstruir essas coisas na escola, porque a escola não está comprometida com os Nureyevs e com a Margot Fonteyn, embora eles sejam história da dança. Um dia a gente pode passar por eles, sim, porque o balé existe, eles existiram, a Margot Fonteyn era filha de brasileiras, né, tem toda essa história ainda por cima, né, e, e a gente fala, ela é filha de brasileiro, né, então a gente gostava de ver, mas é muito interessante isso, porque primeiro, assim, como a gente constrói esse imaginário do que é dança, e eu estou falando do imaginário do balé, porque na minha época era muito forte isso, mas a gente tem tantos grupos agora, né, de o que você quer fazer, eu quero um grande festival de hip hop, de danças urbanas, dançar naquele teatro maravilhoso aí de Curitiba, como é que ele chama, de 3.500 pessoas, e ser ovacionado, né? Você vai criando essas coisas, né? E que isso pode ser, mas não que seja a construção do desejo para todos, cada um tem um desejo. Eu acho que a gente está atento em termos de dança na escola pública, né, no ensino formal, a esses muitos imaginários, essas muitas possibilidades de dança, inclusive nenhuma dessas, né? É que a gente pode fazer uma coisa que ainda não existe, quem sabe, não é? Que é bacana também, né? São só, ou trazer esse mundo da dança, da história da dança, como referências, né? Exato. Não como chama? Metas, né? E conseguir diferenciar, né, trazer essa autonomia para a criança e trabalhar a volição para conseguir diferenciar o que é referência, o que é desejo do outro que me traz como, né, que eu sou aluna para também realizar o desejo do outro, né, ou não, ou eu estou sendo aluna para descobrir a minha subjetividade quanto aluna, né, e assim conseguir diferenciar, né, o que é diferente do que o professor propõe do que eu posso buscar com os recursos que esse professor propõe, né. E você está trazendo uma coisa, a gente está falando de dança, mas isso seria para quase todas as áreas de conhecimento, né? E Sim, que a é nossa área de corporal é muito forte nisso, em termos de modelo de corpo, de movimento, de imaginário, de desejo, né? Mas é uma reflexão que se expande para toda a escola, né? Qual o papel do conhecimento, né, na escola, né? E é um dos grandes, eu vou falar quase dramas, porque para mim sempre foi um drama, porque o mundo da dança é tão gigantesco, e às vezes você tem um ano para trabalhar com essas crianças e nunca mais elas vão ver dança na vida. Nós estamos ainda nessa realidade, salvo alguns estados do Brasil que já tem outra.
Então, você fala assim, eu quero tudo, eu quero trazer tudo, eu quero trazer referência de história, eu quero trazer improvisação, eu quero trazer composição, mas, assim, tem os repertórios, né, de matrizes africanas que também são importantes. Então, selecionar é uma coisa dificílima, né? E aí, eu vou dizer assim, se a gente escutasse um pouquinho mais as crianças, talvez isso fosse mais fácil para a gente. Né? A gente tem esse repertório, lógico, de a gente estar estudando e pesquisando a vida inteira, não para, mas nesse momento, para esse grupo, e a gente não ficar achando que é menos, como chama assim, frustrado, quando a gente não traz o mundo inteiro, né? Mas, assim, essas pequenas experiências significativas, que eu acho que é mais uma contribuição, estou respondendo talvez uma outra indagação sua, que você fez anteriormente, é uma das grandes contribuições das crianças também, né? O prazer nas pequenas coisas, né? Faz um castelo, né? Virou, assim, quando a criança descobre que pode virar cambalhota, que pode girar, são os pequenos, assim, é um gozo tão grande, você fala assim, não, só está girando, não, não é só, gente, eu aprendi a girar. Eu acho que todo mundo tem essa experiência de alguma coisa no corpo que queria muito fazer e conseguiu, né? E às vezes é uma coisa muito aparentemente pequena, mas o como a gente pode tirar prazer e presença das pequenas coisas, né? E aula de E dança com saber, crianças. né? E conhecimento mesmo, porque é nessa percepção dela se ver, né, construindo castelo, e que aquele castelo foi ela que construiu, e assim amplia e tem um saber ali, né? Muito. Você Pronto. falou que você tem filha, né? 2 filhos. 2 filhos. Não é uma delícia quando eles descobrem que eles podem andar? Aham. Tipo assim, por exemplo, com a minha filha, a gente assistiu, assim, eu não quero me estender no exemplo, mas a prima entrou andando no meu apartamento. E ela estava segurando no sofá de pé, mas segurando no sofá. Ela olhou a prima andando, saiu andando atrás. Então a gente viu esse momento, foi um grande privilégio, né? E o prazer, gente, a risada, a alegria, sabe? Eu não sei se a gente tem esquecido, sabe? Não é autoajuda, não, mas os pequenos prazeres corporais são importantíssimos, né? Porque eles nos situam numa presença, né? Saborear Estamos esse ali, fenômeno, né? É um fenômeno. exatamente isso. E o professor saborear esses fenômenos em sala de aula né, com todas as crianças e dançando. Adolescentes também, né? É que a gente vai se bloqueando um pouquinho, né, em relação à expressão do prazer daquilo que a gente faz, né? Eu acho que a escola aí não tem contribuído, historicamente, não tem contribuído muito, sociedade não tem contribuído muito, porque às vezes você tem prazer nas pequenas coisas e você é um babaca, sabe? Ai, que babaca, né? Ou você tem medo de ser ridículo, essas coisas. E quando a gente poderia incentivar mais isso, né? Você gostou? Eu também gostei, tá muito legal, sabe? Algumas coisas assim, né? Ou dança junto, sabe? Eu sempre penso assim, às vezes o retorno não é verbal, mas a pessoa com a criança começa a girar, e você vê que ela está em êxtase, e começa a girar junto com ela, isso já está dizendo que você está vendo, que você percebeu, que você gostou, né? Como é que a gente pode envolver mais esse corpo junto, né? E que é maravilhoso, né? Uau, demos uma volta aqui. Temos! Eu acho que você falou, né? Poderia ter pego aquele gancho, mas se a gente vamos contemplar, né? Que a gente celebrou recentemente, né? O centenário do Paulo Freire. E perceba, você já falou várias vezes, essa referência muito presente, né, tanto como pedagoga, e que traz isso lindamente, né, uma interlocução muito bonita para a dança, e que eu acho que contribui imensamente, assim, né. E o que hoje você percebe que tem sido contemplado, que aspectos ainda existe muita resistência para, como sociedade, assimilarmos na prática as contribuições desse grandioso teórico da educação? Ai, legal, né? Você sabe que a gente tem conversado muito sobre Paulo Freire, mas assim, o que ele escreveu, o que ele falava, e a gente agora com o centenário, né, a gente tem 3, 4, 5, assim, a gente não está dando conta de tanta live, de tanta entrevista, de tanto simpósio, de tanto congresso, né? Mas é bom que vai ficar tudo registrado, porque como está sendo tudo virtual, não é? A gente pode ainda, a gente vai saborear isso durante muitos anos ainda, é o que eu estou guardando, eu estou fazendo a minha lista, né? Porque pessoas muito interessantes que conviveram, né, com Paulo Freire, falando dele. Então, especificamente da dança, ele não tem nada escrito até onde eu saiba que ele escreveu sobre dança, né? Mas a gente sabe da posicionamento dele em relação à arte,
né, o potencial transformador da arte. Ele começou os círculos de cultura, né, os primeiros círculos de cultura de alfabetização, né, eles chamam de processo de alfabetização ainda na década de 1960. Ele trazia pinturas de artistas, né, eu vi uma dessas lives em Pernambuco, que ele trazia isso, o Brenan fazia pinturas para a discussão, né, que os círculos de cultura discutiam a imagem, depois da imagem passava para a palavra e tudo isso. Então, ele dizia que essa convivência do Paulo Freire com os artistas é de longa data, né? E ele falava muito que não pode existir um mundo sem ética, sem estética e sem justiça, né? E a gente se pega nessa questão da estética, né? Ele falava da belezura, da boniteza do mundo. A gente está sempre atento à boniteza e à belezura do mundo, né? Como sabores essenciais para a nossa vida, para a nossa convivência, né? E para a transformação do ser humano e da sociedade. Então, isso era muito forte nele. Então, quando eu tive esse privilégio, assim, imenso, né? Voltando do meu mestrado, encontrei a Joana Lopes na Unicamp, ela falou assim, você fez dança, né? Eu falei, fiz. Ela falou assim, então, estou trabalhando na prefeitura com o professor Paulo, né? Eu falei assim, nossa, que intimidade, o professor Paulo, ela deve conhecer muito, né? E a Joana era do departamento de dança na Unicamp, mas ela respondia sobre teatro, né, na prefeitura, e depois mudou a equipe, a Joana não ficou mais com a gente, mas eu fui convidada a trabalhar a dança. E, na verdade, era justamente para tentar fazer um pouquinho essa ponte, né, com uma equipe imensa, né, de qual seria a visão freiriana sobre a dança na escola, né? Isso foi antes do meu doutorado, né? E a gente foi trabalhando justamente esses processos que a gente falou um pouquinho aqui, né? Entender o ser humano como um ser que cria, né? Que a gente expandiu um pouco como um ser que cria, que escolhe, que tem vontades, né? Tudo isso, né? Mas entender o ser humano como criador. Então, vamos repensar. Foi que eu tive essa experiência com Xuxa para baixinhos, com as coreografias prontas da festa junina, né? Que a gente foi se deparar com isso nas escolas. Que essa dança era muito mais uma cópia. Gente, algumas danças a gente copia, a gente introjeta, a gente faz, mas tem todo um processo de apropriação de repertórios, né? Eu estou Uma falando desse... utilidade também, né? Isso. Tem uma utilidade, né? Porque aprender dança para festa junina, aprender dança para o Dia das Mães, aprender dança para... Não para si, né? Isso, então, assim, e por isso, né, Juliana, extremamente pontual. Entra e sai, né? E essa enorme dificuldade, lógico, os professores sem formação também, então a gente não, né, não pode criticar, lembrando que não tem essa formação em dança para pensar a dança, para entender a dança, para ouvir a criança, né? Hoje nós já estamos em outro patamar, né? Porque se você não tem essa formação, pelo menos você sabe quem chamar para estar com você, não para fazer por você, para estar com. Então, a Juliana lá do segundo B, ela fez dança, quem sabe ela não vem aqui, discute com a gente junto, sabe? Acho que a gente já tem outros referenciais de pessoas que estão fazendo trabalhos incríveis, né, no Brasil inteiro, né? Mas é pensar assim, o que a gente foi trazendo como equipe, e eu fui tentando pontuar isso na área de dança, era a questão do ser humano criador, então, como se cria. Então, mudar essa concepção de dança na escola para uma concepção de criação, do potencial de criar, de inventar, de experimentar, de experienciar, né? Corpo, dança e movimento, né? E é muito interessante, porque ainda eu sempre bati nessa tecla que a gente devia falar que a gente faz dança na escola, as pessoas ficavam muito relutantes, né? Se falar que é dança, pai não vai deixar, a igreja não vai deixar, a criança não vai querer, os meninos vão se afastar, né? Eu bati assim, não, a gente tem que ensinar, que volta a questão do imaginário, né? Porque quando eles imaginam dança, imaginam toda essa, vem ver o pacote inteiro, né? Mas a gente tem que, justamente, então, essa ideia do Paulo Freire, né, de problematizar a dança. A gente pode problematizar, eu tenho uma busca minha sempre assim, como é que a gente pode problematizar dançando? Sempre pensando nisso, como é que a gente pode dialogar dançando, todos os termos, assim, esses princípios básicos do Paulo Freire, porque a gente pode ficar conversando muito, mas eu adoro conversar e adoro problematizar verbalmente, sou uma pessoa extremamente mental, mas tem uma hora que esse corpo problematiza, né? Esse corpo reinventa, né? Então, um dos maiores desafios, e isso até hoje, viu? Você fala de 30 anos de carreira aí como artista, como docente, formadora, né? Ainda assim, cada vez que eu estou em aula, dançando, eu falo assim, agora problematizei no corpo, sabe?
Ou seja, o corpo perguntou, outro corpo respondeu, eu refiz toda a minha concepção, e a gente... Então, essa crítica, né? Não só a crítica verbal, no sentido filosófico, mas a gente também tem uma crítica que é corporal. Não a crítica cri-cri, sabe? Assim, isso aqui está feio, isso aqui está errado, né? Crítica no sentido de olhar com profundidade, olhar, quando eu digo olhar, não é só com os olhos, tá, gente? É vício de mundo ocidental, né, gente? A gente tem os termos que a gente precisa rever, mas eu vou olhar e usar esse termo com essa... Então, assim, quando a gente fala em termos de crítica, o Paulo Freire trabalha muito, e eu gosto dos princípios da Terezinha Rios, que a crítica é olhar claro, amplo e profundo. Como é que eu danço com clareza para mim e para quem está perto de mim? Como é que, claro, amplo, como é que eu amplio as minhas possibilidades, né? Porque tem muitas coisas que a gente vai e cai no ciclo visto num mais do mesmo quando a gente está experienciando a dança, né? Ou a coisa que a gente sabe, ou a coisa que a gente gosta, ou a coisa que a professora gosta de ver, né? E tem todo um jogo aí. Então, assim, ser crítico no corpo é você ampliar suas possibilidades de dança. Por exemplo, se eu só gosto de repertório, vamos tentar fazer improvisação. Se eu só estou na improvisação, como é que é um repertório, de vez em quando, aprender uns passos de outras matrizes, de outros lugares, né? Então, assim, olhar com clareza, amplitude e profundidade. Profundidade. E a gente tem tanto conhecimento agora, pesquisas mais desenvolvidas para a gente entender o corpo, entender o movimento, não é? E aprofundando nas suas sensações, nas respostas do outro em relação àquilo que você propõe. Então, o que eu digo assim, que é o mundo anti-neoliberal, né? Porque o neoliberal é vapt-vupt, pronto, aquilo que você falou, fim de ano faz a festinha, e já vou passar para outra coisa, recebi aplausos, a minha escola foi pontuada, eu fui promovida, né? Esse mundo, infelizmente, está invadindo a escola mesmo, né, gente? Da escola pública, a escola particular, a academia, aos estúdios privados, né? Então, acho que, quando a gente fala de crítica, eu gostaria de ampliar essa ideia. Como é que é isso? Como é que a gente fica trabalhando, a gente fala assim, uma pesquisa um pouquinho mais contínua, né? Mas a gente tem essa pressão, porque os editais, né, Juliana, não sei como é que está agora no Paraná, mas assim, os editais querem sempre esse ineditismo. Sesc, que é sempre o ineditismo, nós já vimos, não vamos ver de novo. Mas foi uma apresentação só, não tem problema, né? Isso também com palestra é muito assim, com curso, já viu. Então, eu adoro quando assim, estou voltando para Curitiba, que coisa boa, porque agora a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais, a gente vai poder expandir um pouquinho mais, a gente vai poder... E isso é ser crítico, né? Agora, pense em ter você como bailarina, artista e pesquisadora, que você é, eu sei, isso demanda um tempo e um espaço diferente e diferenciado. Então, assim que eu fico pensando assim, eu sonho um pouco de vez em quando, viu, Luciana? Juliana, pensa assim, se a lógica da escola se movesse a partir das demandas e das necessidades de cada área de conhecimento, então, a grande, sim, eu acho que essa demanda dos professores de arte já desde sempre precisamos de mais tempo. Uma aula de dança com 50 minutos, no qual 10 você gastou para afastar as carteiras, como é que você vai ampliar, aprofundar, sentir, perceber, querer alguma coisa, né? Então, eu acho que aos poucos, eu acho que a gente está pensando nisso, eu tenho eu acho que um dia a gente vai conseguir, sim, fazer com que as demandas do o conhecimento estruture a escola, e não que a escola encaixote o conhecimento. Porque a resposta que você tem 40 minutos. Né? Para assim, gente, 40 minutos conseguiria fazer uma roda, às vezes, dependendo da turma que eu estou, né? A gente não conseguiu nem pensar se vai tirar o sapato ou não, essas coisas, né? Mas acho que a grande transformação da escola seria isso, quer dizer, qual é a medida da escola, se é a medida do conhecimento. E a gente fala assim, hoje eu tenho aula de 2 horas e talvez no fim da semana o professor de história vai ter aula de 2 horas. E na escola da minha filha é assim, cada semana eles dizem o que vai ter na semana seguinte, a partir das demandas que foi trabalhado. É muito especial isso, né? E demanda assim, uma flexibilidade imensa. Mas isso não é isso que a gente está precisando hoje, de mais flexibilidade. Quer dizer, a pandemia veio para dizer isso, sejam flexíveis, a gente não sabe mesmo o que vai ser amanhã. Você lembra quando começou? A gente achou que ia ser uma semana, e todo mundo produzindo loucamente, fazendo... Aí vai, não, é uma semana.
Uma amiga falou assim, Ih, Isabel, isso vai até junho. Eu falei, junho? Como assim? Não vou conseguir manter esse pique, não, gente. Então, acho que as experiências, se a gente entender o que foi essa experiência, de fato, uma das coisas que para mim foi muito forte é isso. O futuro a Deus pertence, a gente nunca sabe que é o dia seguinte, mas no fundo, você está controlando o dia seguinte, você está prevendo o dia seguinte, você está, né? Não é que não ter perspectivas de futuro, não é isso, mas é determinar o futuro diferente, né? E agora com a pandemia, a gente viu que a gente não sabe nada. Porque a gente está sempre em função, né? Se for pensar na escola, né? A gente está em função do calendário, a gente está em função com o horário, com a grade curricular, com os conteúdos programáticos, com o calendário que precisa cumprir, né? Com as datas do ano letivo, e assim tudo determina como você vai se organizar. E daí, de repente, não tem ano letivo, esse calendário não existe, o tempo não... Ninguém está determinando nada, porque é um vírus que está tudo aí, então... Zerou tudo, né? Caiu tudo. E legal, né, Juliane, pensar assim, a gente nunca conviveu com o luto nacional, né? Então, assim, a gente tem que entender que nós estamos de luto ainda, né? Que as crianças que voltam agora para a escola, que a gente está no semipresencial ou no presencial, aquilo que você falou muito da escuta, né? Que história dessas crianças têm para contar de um período dentro de casa ou fora de casa, ou apertados em casa, ou com comunicação, sem comunicação? São tantas histórias corporais, né, dessa pandemia, né? E efeitos, né? Eu acho que isso a gente pode tocar, então, esses efeitos, né? Que vai trazer e que traz, e já está aí, a gente já está lidando com isso, né? Tanto positivamente, porque para mim teve muitos pontos positivos, né? De poder estender a minha comunicação, de poder ampliar, né? Poder fazer esse tipo de encontro. Como meus filhos estiveram mais com os meus pais, pude me reconectar como Juliana e não só mãe. Tive mais tempo para mim, que foi também preciosíssimo para eu poder pesquisar. Eu tive essa oportunidade, né? Soube aproveitar bastante também para poder me debruçar coisas que eu não teria tempo para aprofundar com o tempo com as crianças. Mas também tem outros efeitos, né? Tem ansiedades, tem consequências no corpo, né? Dores, relações, fraturas, né? De relações, perdas de vínculos, né? E o quanto a dança pode contribuir, né? Eu fico pensando nisso, o quanto que se cada, por exemplo, cada disciplina, cada horário na grade, né, curricular de ensino, assim, pudesse ter uma pitadinha de dança, pitadinha de afeto de corpo, assim, o quanto poderia contribuir, né? Eu fico, enfim, lanço essa problemática para você. Sim, esse potencial do corpo de conexão, né? Isso voltando na outra, né? Com outras palavras, eu acho que é o que o Paulo Freire falava, no potencial das relações. Como assim, a relação que traz o vínculo, que traz o significado, que traz o sentido, que traz, né? Então, assim, essa possibilidade e não existe, eu acho assim, essa relação, se ela for corporal, se ela for de toque, se ela for de presença, ela é extremamente potente, né? E, assim, eu acho que, grosso modo, esses governos totalitários sabem disso, né? Primeiro o ministério a cair no governo Temer foi o Ministério da Cultura, né? Quer dizer, tem uma caixa preta ali, né? A gente sabe porque a gente que está fazendo essa caixa preta, mas é de fato, sim. Se você está falando desse potencial da arte, do corpo, da dança, por ser corporal mais ainda, né? De conexão, de relação, e a partir do momento que eu estabeleço relações, eu tenho consciência de mim no mundo, né? Paulo Freire falava muito isso, né? Consciência, como é que você se insere no mundo. Então, como é que essa dança está te inserindo no mundo, na relação com os outros, na relação com o meio. Então, isso, assim, é extremamente revolucionário, né? E é muito potente. Então, a gente não pode desistir. Todo mundo, assim, o que eu sinto muito, você falou da coisa da pandemia, tem essa coisa assim, nós não estaríamos aqui se não fosse a pandemia, né? Provavelmente a gente estaria em outro tipo de relação, mas essa não. Então, isso para mim também foi muito maravilhoso, sabe? Em conectar com pessoas do Brasil inteiro, e está entendendo o que está acontecendo em cada canto, né? E principalmente descobrir formas de estar se conectando e se relacionando. Para o Freire falava muito dos princípios, né? Da relação, do diálogo, que a gente falou agora, da criação, da crítica, da problematização,
como é que a gente faz isso na tela, né, Juliana? Assim, no primeiro semestre, eu falei assim, gente, depressão, ansiedade, tudo junto, como é? Parece assim, a nossa profissão acabou. Aí fala, as pessoas falam, ai, não, não é assim, você não sabe, tudo que a gente faz é corpo, é toque, é respiração, é estar junto. E aos poucos isso foi virando uma motivação, né? Vamos então ver como é que a gente se comunica na tela, como é que a gente pode se relacionar na tela, mas fazendo uma outra coisa, não substituir a Aquilo. falta que o corpo faz, que o contato faz, né? Quer dizer, insubstituível, né? Acho que essa clareza a gente tinha muito, né, no começo, não, é insubstituível, mas dado que isso está posto, como é que a gente faz essa pesquisa para que em algum momento a gente pode continuar online? Acho que a gente vai continuar com muitas, abriu essa porta de comunicação, né? Por exemplo, pegar muito acadêmico, né? Exames de qualificação, né? Que sempre falava assim, ah, você viaja para cá, você perde 3 dias viajando, perde não, porque eu sempre não ganho, mas quando a gente não tem nada para te pagar, mas você deixou de dar aula aqui para poder, a qualificação dá para ser online, né? Defesa não, porque defesa tem festa, a gente tem que fazer festa junto, né? Quero lá também. Então, mas eu acho que tem uma coisa da gente agora semi-dominando esse universo, né? A gente acha que vai conseguir expandir um pouquinho possibilidades, né? Nessa questão da relação também, né? Outro Entender como ganho. muitos, esse acho que foi para mim ainda é muito difícil, fazer aula de dança mesmo, assim, a gente tem algumas tentativas, eu sei que teve gente que foi obrigado de um dia para o outro, estava na escola, né, eu não estava, mas foi um mega desafio, né, você manter os seus princípios em relação à dança, princípios, né, não práticas, na tela, porque a tela te chama por um 5, 6, 7, 8, me copia aqui, né, e quando a gente é tantos e tantos e tantos anos, tá falando, poxa, será que essa é a melhor forma de ensinar mesmo, né? Vamos pensar uma outra maneira que não seja só essa mecânica da cópia, né? Mas quando a gente viu é interessante, né? Como a gente abre mão, a gente lança mão, não abre, desculpa, a gente lança mão de recursos antigos, né? De novo, vou chamar para a sua Juliana mãe aqui. Não tem umas horas assim você fala, estou desesperada, não sei o que fazer. O que a minha mãe fazia? E vem um flash e você faz, porque você está num vazio e você tem uma lembrança da sua mãe com você. E às vezes a gente faz isso sem crítica nenhuma, crítica no sentido de pensar, poxa, mas será que é isso mesmo? Eu senti um pouco isso no início da pandemia. A gente lançou mão de recursos muito antigos da dança na hora que deu vácuo. E agora já tá outro processo. Tem muito curso de improvisação, muito curso de educação somática, as pessoas se descobrindo, né, nessa possibilidade, né? Que eu acho que revelou muito esse lugar onde, embora quando não é imensurável a potência do encontro de corpos, mas quando você está imerso em entender ou construir conhecimento, né, ou construir conhecimento de si, acaba que se você está sozinho e com essa informação, você não tem outro caminho a não ser lidar consigo mesmo, né? E mesmo num ambiente de encontro, é em si o que o conhecimento acontece de diferentes formas. Não vai ser achando que o outro aprendeu, você aprendeu igual. Então, isso eu achei que deu um nó, assim, uma reviravolta de você ter que lidar com o que você aprendeu e se olhar mesmo, né? Se entender mesmo, se questionar em si, assim, achar um jeito de melhorar, se adequar àquilo, assim. E como é que a gente vai não levar, né, não estou arrumando o termo, trabalhar essa experiência presencialmente? Que eu estou assim, uma das coisas que eu tenho um pouco de receio, vamos dizer assim, é que a gente fecha a janelinha da pandemia, agora pode tirar máscara e pode aglomerar, e a gente continua fazendo as mesmas coisas de 2 anos atrás. Sim. Nossa tendência é muito grande porque o mercado está puxando a gente para isso, né? Esse mercado ele é inexorável, né? A gente tem que começar a fazer muito essa crítica, né, do mercado, do neoliberalismo que tomou conta da gente da pandemia, e que na verdade levou a gente para esse caos, né? Hoje foi a marca de 600 mil mortes subnotificadas, né? Isso porque a gente não teve uma política nacional, né, de saúde pública e deixou o país a Deus dará e cada um fazendo regidos pelo mercado, né? E, então a gente assim, quando é que a gente vai deixar, né, sabe, cair essa ficha? Sim, temos que mudar, sim, temos que propor outras coisas com esse aprendizado, né? A volta não é um relaxamento, né?
A volta é né? ativa, é né? Boa. Precisa estar presente, né? A Não volta é só nessa. embarcar naquele barquinho que estava ali passando, você saiu, teve a pandemia, você volta a embarcar no mesmo navio para continuar, né? Esse navio Mudou. afundou. Navio, a Sim, gente tem que esse navio afundou, para onde vão construir outro. E vai requerer muita força da gente, né, Juliana? Muito sim. empenho. E aí eu acho que é mais uma das coisas para a gente aprender com as crianças, né? Sabe, assim, a delícia da novidade, né? Sim. Não do repetir, mas do criar, né? Da delícia da novidade. Que a gente possa se inspirar muito nelas, né? Esse Uhum. ímpeto de fazer, de estar presente, né? Que é importante, né? Então, principalmente nas primeiras fases, como é gostoso, né? Fazer, estou aqui do lado, não, você não está aqui do lado, você só sabe, a mamãe só existe quando ela está no quarto, né? Então, assim, essa coisa de revalorização dessa presença, né? Que é a nossa arte, a arte da presença, né? E a gente conseguiu, de uma certa maneira, pelo menos das pessoas que eu convivi aqui durante a pandemia, a gente conseguiu um pouco essa presença na telepresença, né? Acho que todo mundo trabalhou bastante isso, até aprender para onde tem que olhar, como tem que fazer, para você se sentir mais contemplada, né? Com o meu olhar, com a minha presença. Acho que a gente foi um aprendizado bem bacana, né? Mas como é que a Bem, gente vai isso para frente, né? sim, acho que a gente pode ir se encaminhando para uma finalização, e eu não posso, Bom, não posso deixar de fazer uma pergunta, assim, que eu vou me sentir contempladíssima, assim, então o que eu tenho pesquisado, o que eu tenho propondo na minha prática é que a manualidade de construir é esse campo ou esse espaço que eu proponho para as crianças, venha ver o que você te interessa aqui nessa matéria, nesse material, nesse papel, nessas coisas residuais do meu artesanato, assim, né? E ali é o espaço onde eu acho que a volição tem um portalzinho, tem uma porta de entrada para elas. E aí, quando a manualidade vem nessa prática, eu entendo que eu me encontro ali como alguém volitiva, né? Como bailarina e com uma dança volitiva, e encontro também esse potencial de subjetividade que cada um vai aprender de uma forma, assim. Então, eu tenho entendido esse lugar do artífice, né? Que cria ferramentas para uma aprendizagem. Então, eu construí essa pergunta aqui. A partir de toda a sua trajetória e das suas proposições, acredito que espera desdobramentos a partir delas, né? Hoje, aqui me sentiria contemplado se pudesse, a partir do seu profundo entendimento dos termos artista-docente, hoje debruço-me sobre essa artista que, para além de criadora e muitas vezes mal interpretado como reprodutora de técnicas, ouço pensar no artífice, aquele que cria ferramentas que antecedem as criações, como também dialoga no invisível com as demandas da sociedade. Caberia dizer artista, artífice, docente? muito bom. Estou aqui pensando, porque eu acho que a coisa do artífice, né? Eu gosto quando você fala não sei se eu compreendi o seu sentido das manualidades, né? Mas eu vejo muito o papel do artista, que é muito tão lindo, né? Cada criação sua é única. E às vezes você fala assim, nossa, mas Juliana fez isso, não tem nada a ver com o anterior, não, não tem mesmo, né? Coerente mesmo. Não precisa ser tudo igual, né? Mas, peraí, eu estava com o raciocínio que eu perdi, do artífice, né? Eu vejo uma coisa do artesão, do fazer, do degustar, sabe? Atualmente eu estou trabalhando mais com direção, né? E a gente já está em cartaz agora, voltamos com um cartaz com 5, 6 pessoas na sala, está um processo bem lento, máscara, essa coisa toda. Mas sabe que esse processo, não sei se eu estou dando um exemplo para tentar discutir o que você está falando. E as horas que eu mais gosto, quando o trabalho está estabelecido, tá? Então tá bom, a gente trabalha muito com improvisação em cena, inclusive, né? Mas a gente tem alguns princípios que regem a improvisação e a gente vai trabalhando isso em cena acima disso, né? Mas eu adoro, assim, estreou, e a gente continua ensaiando, a gente continua refazendo todas as cenas. Em cada cena eu paro e falo assim, será que aquilo poderia ser mais firme? Será que aquilo ficaria mais interessante se você fosse para o chão? Aí o artista, né, o intérprete dá a resposta dele. Ou seja, a coisa do degustar.
E parece que cada vez que você está na presença de uma cena, tem mais coisa, né? A gente vai fazendo, vai tricotando aos pouquinhos, né? E vai incorporando elementos. Aí você tem um retorno de alguém do público, então no dia seguinte a gente refaz de novo a proposta, dentro da grande proposta. Então eu vejo não sei se você está fazendo a distinção entre o artífice e o artesão, mas eu me vejo muito artesã da dança nesse sentido, né? Até porque a gente faz coisas para 5 pessoas, sabe? Às vezes você, como professora, está na sala de aula, você faz coisa para 15 alunos, 20 alunos e alunos e alunas, né? E você não vai pôr isso num grande show, no Alfa, e fazer, sabe? Então, eu estou vendo o artífice mais nesse sentido. Pode ser para pequenos grupos, pode ser significativo, não precisa ser grandes grupos, grandes números. Uma das grandes dificuldades, assim, acho que da dança contemporânea de ter patrocínio é porque não tem números, porque ela é feita nesse artesanato, nessa artesania, nesse cuidado, né? Nesse espetáculo, a gente trabalha muito com interatividade, né, Juliana? Então, eu vou olhar para você de um jeito, depende de como você me devolveu esse olhar, é que eu vou dançar. Não tem nada pré-marcado, sabe esse artesanato nesse sentido, né? De um processo com um produto que é um processo constante. Mas, assim, tem um momento, sim, que eu paro para chamar o público, né, RG? Mas acho que isso tem tanto a ver com a profissão da docência, né? Uhum. Tem muito a ver com a docência, né? Que você vai dar uma aula, aí você volta para casa tomada com as coisas que aquelas crianças, aqueles adultos fizeram. Eu lembro quando eu dava aula na Unicamp, eu tinha 1h30 de estrada para voltar de Campinas para São Paulo. E eu achava ótimo, porque eu ia acalmando, porque senão eu chegava em casa pilhada, porque tem tantas ideias que você já quer retomar, né, na aula seguinte, já que uma pessoa te deu uma ideia, você expandiu, você ouviu um sorriso, você fez um comentário, né? Então, eu vejo uma coisa do artífice aí nessa constância. É um processo constante, que às vezes você retoma esse processo, ele vira um produto, mas não do produto grande, produto final. Ele tem um contorno que você compartilha, mas a partir do compartilhamento você volta para esse grande processo, né? E eu vejo um pouco assim, agora está me vindo a imagem do bordado, está me vindo a imagem do tricô, sabe, dos artesãos, né, das grandes artesãs, né, já que somos 2 mulheres, né? E eu vejo muito isso no artista e vejo muito isso no docente. Talvez, Juliana, pensando alto aqui com você, a questão do artífice seja esse entre o artista e o docente. Estou pensando alto, nunca tinha pensado para parar nesse tema, né? Mas essa artesania que vai talvez conectar o artista e o docente, né? De alguma forma, desse fazer constante, desse saborear, né? Vejo muito assim do artesão, aquele que saboreia, e do artista, aquele que encanta, né? Aquele que tem os grandes insights, né? E quanta gente, né, Juliana, tem um grande insight e abandona a ideia, porque dá trabalho. Depois que você fez uma grande descoberta, você tem que ir atrás dela e trabalhar muito, justamente para entrar naquilo que a gente falou, de aprofundar, de expandir, e com isso você ser crítico no dançar, né? Que você vai depois compartilhar com o seu público, com as crianças. Então você vai falar assim, faz uma dancinha aí, apresenta, tchau. Não, vamos voltar semana que vem, a gente tem sempre essa ideia de que criança não gosta de repetir. Tá, mas vamos fazer um movimento de novo, mas eu posso talvez pôr outra música, posso trazer um outro cenário, mas vamos trabalhar mais nessa dança, nesse sabor, né? E o que eu vejo muitas vezes, assim, quando você... Já trabalhei com muita gente, né, nesses últimos anos, né, Juliana? Imagina. E muitas vezes eu percebia que a pessoa não era artista, ela gostava de fazer aula de dança. Personalmente legítimo, mas não, sabe assim, você põe o refletor, de repente você vai assim, se virar mais 2 centímetros para cá, vai pegar mais ali, não é mais interessante? Isso é essa coisa do artífice, sabe, assim, ou não, nós vamos fazer fora, vamos fazer na rua, vamos amassar o papel, mas vai fazer barulho ou não vai fazer barulho com esse papel? Vai ser uma coisa mais repentina, vai... ou não, a gente vai dobrar o papel, sabe? E você fica lá horas vendo o que é melhor, se é dobrar ou se é amassar, sabe? Esse que eu vejo uma coisa, talvez esse elo de ligação entre o artista e o docente, porque tem muita ligação entre o ensino e a aprendizagem também, né?
Mas eu me sinto muito artesã, muito. Até porque a gente não faz arte para grandes públicos, para televisão, grandes shows, nada disso, né? Nossa, 5 pessoas, eu devo te confessar que eu queria um pouquinho mais, né? Pandemia, porque, mas é mais pela expectativa de uma volta de pandemia, vontade de ver pessoas, ver o espaço cheio de gente de novo, né? Mas conhecemos a artista, né, a Cláudia Mira, ela faz apresentação para uma pessoa, nem chama de apresentação, né, é um nome mais convencional, mas que bacana, essas aberturas que a dança contemporânea faz, e é bacana esse nome, e tem tanta coisa, né, para falar, obrigada, que eu disparei, né, Juliana? Mas pensando nisso, né, que a dança contemporânea trouxe essas possibilidades de muitos públicos, de diversos espaços, de muitas sonoridades, de pesquisa nesse sentido, mas de investigação nesse sentido, né? E que eu acho que, quando você fala em artesanato, eu vou lá para as corporações de ofício da Idade Média, sabe? Parece que é uma coisa antiga, né? E ao contrário, né? Existe uma ligação muito clara, muito grande entre o artista contemporâneo e o artífice, né? E entre o humano, né? Ser humano, simplesmente, é construir na matéria, né? Coisas que se sentir produtivo e relacionar o corpo ao objeto, ao ambiente, e conseguir materializar aquilo, né? Eu tenho me debruçado muito nisso. E lançar aqui, para mim, tem sido até esse lugar de corpos impossíveis, corpos que talvez eu não veja como referências né, da dança, ali quando eu construo diferentes corpos com diferentes matérias com as crianças, diferentes corpinhos, é uma referência de um corpo que não existe, e que esse corpo que não existe pode me ensinar e continuar me ensinando como mesmo docente, e continuar ampliando a referências de corpos para criança. Assim. Eu acho que atualmente, essa é uma grande pauta, né? Ampliar referências de corpos, ampliar referências de arte, ampliar referências, né? Ampliar não no sentido de incluir, né? Porque pareceu toda poderosa, branca, classe média, ou agora incluir essa dança para... Não, mas ampliar. E às vezes a gente não conhece, mas assim, acho que muita gente... Então, vamos lá, vamos conversar com pessoas que conhecem, acho que é nosso papel aí como docente, como artista, chamar pessoas, então, que conhecem, vamos ampliar, vamos ver outras coisas, vamos fuçar e abrir esse baú, né, e eu acho que isso está muito em pauta agora. E não é fazer isso para a criança, mas às vezes a própria criança pode ampliar essas possibilidades, né? Pensando nas crianças negras, LGBTs, né, as mulheres e classes sociais diferentes na mesma sala, né? Como que a gente está dando escuta, fazendo uma escuta e percebendo esses espaços possíveis para todas essas pessoas e as suas, eu estou termo subjetividades, né? Mas as suas danças, né? A gente fala muito, e a gente tinha falando das crianças e do imaginário, voltando lá no começo da nossa conversa, né? A gente deu o nome, uma época na prefeitura, a gente trabalhou numa escola, assim, a criança queria saber qual era o nome da dança que a gente fazia, né? Tem toda uma, porque assim, uma amiga faz balé, a outra faz hip hop, a outra faz jazz, a outra faz o que a gente estava fazendo, afinal de contas? E você falar, faço improvisação, né? Dá um vazio, né? Sabe assim? E a gente fala assim, olha, vocês fazem dança autoral, a gente deu o nome, dança autoral, virou dança autoral, porque também não é dança criativa, não é nada disso, né? Então, umas coisas difíceis para esse processo constante de criação, né, de processo-produto que se interrelaciona o tempo todo, é nomear, sabe? Pode parecer bobagem, mas a escola, ela tem as suas caixinhas, né? E a gente está tentando que elas não existam, mas num determinado momento é importante falar, mãe, estamos fazendo uma dança assim, né? Porque aí você ganha aliados, né? Você tem que ter pessoa. Então, muitas vezes a gente não dava nome, mas chamava os pais, mães e cuidadores para dançar com a gente. Que dança vocês estão fazendo? Vem dançar. Aí você vai. E elas entendiam no corpo que danças eram essas, né? Então, eu acho que em termos de ampliação de referenciais mesmo, né, de outros tipos, outras matrizes de dança, outras possibilidades de compreensão de corpo e compreensão de relação, né, com a relação corporal mesmo, que acho que cada identidade, né, tem uma especificidade. Eu não sei, eu acredito muito que é no dançar, sabe? Como que a gente pode propor? É no dançar junto, no estar com, porque vai criando uma outra ideia de sociedade, né? Assim, aquilo que, assim,
isso talvez seja assim, aquilo que a gente aprende no corpo está aprendido, né? E não que ele seja definitivo, mas tem um outro sentido, né? A experiência tem outro sentido, né? Então, quanto mais a gente puder dançar, não é dançar mais e falar menos, né? Mas dança, e aí a gente vê essa problematização está no corpo, essa criação está no corpo, essa crítica está no corpo, essa cidadania, né? Ela é corporal, né? E aprendi recentemente aqui com a pandemia um termo maravilhoso de algumas filósofas espanholas, que agora eu devia ter trazido a referência, mas eu não trouxe. Mas eu fico devendo para vocês. Mas o termo está na internet, porque é muito novo, uma leitura muito nova ainda para mim. Mas me chamou muita atenção que elas não falam mais são do grupo de feministas espanholas, né? Elas não falam mais tanto de cidadania, que ela diz que a cidadania compreende um patriarcado, né, um neoliberalismo, um capitalismo, né? Então elas estão usando mais o termo cuidadania. Oh, que lindo. É maravilhoso, né, Juliana? Eu fico devendo essa referência para vocês, né? Se vocês colocarem, né, cuidadania, provavelmente as autoras aparecem ali. Mas é para mudar essa perspectiva de olhar do cuidado, né, como uma relação de experiência, não só feminina, né, mas eu acho que a referência é feminina, mas uma outra forma de estarmos juntos e juntas, né, e juntos, que seria pelo cuidado, né, e não só pelo exercício dos direitos da cidadania, que assim, que tem tem um outro, muitas vezes pode ter um ranço, né, Sim. da gente, dependendo de como você compreender, né, então essa ideia da cuidadania, eu fico pensando, né, acho que uma das coisas que a gente mais aprendeu, né, com a pandemia, eu pelo menos, é a necessidade de cuidar-se, cuidar dos outros, cuidar de si, e como a nossa dança, então, pode estar contribuindo para essa cuidadania. Isso que você falou, né, do aprendizado pessoal, que se dá em função desses múltiplos aprendizados, né, do convívio, né. Então, para mim, assim, virou uma palavra-chave, assim, a cuidadania, né? Com um contexto para a gente trabalhar bastante, né? Principalmente nessa volta, né? Que a gente vai começar a se encontrar de novo com lutos, medos, ansiedades, euforias, né? Como é que a gente pode trabalhar no processo de criação em dança esse cuidar-se, né? A gente até fez um pequeno vídeo, depois isso está na rede, no YouTube, do Caleidos, né, da companhia, no início do ano, que chama Cuidado, que a gente discute um pouquinho, né, pode ser uma dica para vocês assistirem, é bem curtinho, bem legal também. Olha, ficaria muito mais tempo aqui, que riqueza de conversa, não teria muito mais questões para fazer, mas a gente tem um horário, e eu agradeço imensamente a generosa partilha, né, a proximidade dessa conversa. Fui contempladíssima em todas as minhas dúvidas, questões, problemáticas e conflitos e enfim, estou agradecida e é isso. Eu queria, Juliana, eu que agradeço as suas provocações, né? É tão Provocações. gostoso quando outras gerações têm o que dizer e a perguntar e a contribuir, né? E a gente deixa da gente mesmo de ampliar e expandir aquilo que um dia a gente plantou, né? E eu me senti muito contemplada, assim, a pensar muito, que delícia, né, de possibilidade, de estar pensando junto, de estar conversando, né? Eu acho que é dos grandes privilégios mesmo que a gente tem dessa possibilidade de estar junto e conversar, e trocar, nem sempre concordar, mas, assim, expandir, me sinto expandida hoje, Eu né? também. Cuidada. E cuidada, e muito cuidada, muito obrigada, sem dúvida nenhuma, um grande privilégio estar aqui com vocês, e vamos plantar esses desejos, né, e essas vontades nesses momentos que se aproximam de grande transformação, né? Valeu, muito obrigada mesmo. Um super beijo. Beijão, valeu.